tema é a garantia de economia aplicada de estudos de eficiência energética em caldeiras. Para falar um pouquinho de mim, eu sou diretor técnico da NH Eng, engenheiro mecânico e de segurança do trabalho, profissional habilitado em NR13, como a maioria da galera aqui, ou profissionais que trabalham com NR13, membro da BNT, divisão de caldeira e vaso de pressão, sou especialista e facilitador em performance de caldeira e código ASME1. O nome da nossa empresa, a NH Eng, ele é derivado de uma homenagem honrando aos meus pais, chamado Altair Henriqueta, Nelly Terezinha Stolf Henriqueta e Henriqueta, que é o nosso sobrenome. Atualmente, 95% do nosso faturamento é totalmente derivado desse segmento de caldeiras, entre eles inspeções, ensaio não destrutivo, projeto de alteração e reparo, performance, consultorias e afins. Nosso objetivo, então, na verdade, o meu grande objetivo é fazer com que todos entendam nossos 8 passos, as metodologias de eficiência, rendimento, as ferramentas utilizadas, cases de eficiência, exemplos de rendimento, as oportunidades de negócio que todos aqui possam encontrar, independente de quem está aplicando aqui, apresentar uma empresa parceira que tem tudo a ver com, só trabalha exclusivamente com eficiência energética, aqui da nossa cidade, e um cálculo didático que tem a ver com que tudo eu mostrei para vocês que tem um presente no final sobre o item 8. Nós temos atualmente 3 tipos principais de caldeiras no Brasil instalados, né? Então, uma é a caldeira a vapor, uma caldeira ASME1. Depois nós temos a caldeira de água quente, caldeira de calefação, ASME4. Caldeiras de óleo térmico, fluido térmico, como assim é dito. O normal seria também projetado conforme ASME4. Alguns equipamentos são fabricados conforme ASME1 e 8. Mas o nosso tema aqui é exclusivo sobre caldeiras a vapor. Dentro do tema de eficiência energética, eu abordei lá atrás, no primeiro congresso, sobre bombas e suas aplicações. Sobre tudo isso, que aqui é um gancho do que veio lá atrás, isso também está totalmente ligado à eficiência energética, por mais que a gente tenha outros caminhos também de eficiência energética. Porém, eu vou também acabar explanando sobre tanques de condensado, bombas de alimentação e principalmente a nossa caldeira, que é o tema principal. O nosso método de eficiência direto, que é a fórmula que eu vou apresentar aqui, mas antes de eu falar esse, existe o método indireto, que basicamente a gente tem uma relação de 100% de eficiência e a gente começa a tirar dessa porcentagem as nossas perdas, radiação, isolamento, perda de gases, perda de material combustível não queimado e assim sucessivamente. Porém, o método direto ele acaba sendo um método mais simplório e muito mais fácil de trabalhar e quantificar. A fórmula da eficiência eu estou apresentando aqui para vocês. O primeiro modelo seria a vazão massa de vapor vezes a energia de saída, e eu vou explicar um pouco mais para frente sobre isso. Vazão mássica de água vezes a energia de entrada, poder calorífico inferior e o seu consumo. A fórmula abreviada, que comumente, a partir do momento que os profissionais começarem a interagir, é chamado de massa de vapor vezes a energia total de vapor menos a temperatura da água, dividido pelo PCI, vezes o volume máximo de combustível. Então, essa é a fórmula base para se trabalhar com eficiência. Vejam que não é uma fórmula de outro mundo, é simplesmente uma aplicação direta de uma fórmula. Aqui eu deixei para vocês as unidades de medida sobre essa fórmula, para fins de consulta futura sobre esse material que vai ser enviado para vocês. E aqui vocês podem, talvez futuramente, tirarem dúvida e entender, cortar as bases para entender como a gente chega nessa relação de eficiência. O método de rendimento direto, se nós formos observar, ele simplesmente varia a porcentagem, que é o resultado da última conta, e ele bota em evidência o consumo. Mas, Ricardo, eficiência e rendimento, eles são a mesma coisa? Isso tem tudo a ver? Eles estão correlacionados. Porém, a eficiência é dado em porcentagem, é um indicador de porcentagem. O rendimento ele é um indicador de troca de materiais, troca de massa. Quantos quilos de vapor eu consigo produzir para cada 1 quilo de combustível? Isso é uma relação de rendimento. São as mesmas formas, mas são traduzidas de números diferentes, e depois eu vou explicar para vocês onde a gente muda a eficiência
e não muda o rendimento e assim sucessivamente. Bom, as ferramentas que a gente precisa ter para conseguir trabalhar com eficiência energética. Então, a gente precisa ter um analisador de gases, principalmente os três principais combustíveis, CO, CO2 e oxigênio. Termonemômetros, que a gente vai conseguir medir temperatura e velocidade de temperatura de fluido, que nada mais é. Exemplo, imagine então um ventilador de ar primário, de uma caldeira, né? Tá jogando comburente, ar para combustão. Então, conforme eu vario esse ventilador, eu vou ter um resultado diferente dentro do meu equipamento. Então, se eu conseguir descobrir, através da velocidade e da temperatura, eu consigo dizer quantos quilos de ar eu estou colocando dentro do meu comburente. E para isso, eu preciso ter um termonemômetro. Isso vocês conseguem encontrar aí em locais que vendem ferramentas técnicas, né? Tubo de pitot, para medir coluna d'água. Geralmente é utilizado o milímetro de coluna d'água. Balanças, que a gente precisa achar a relação quilos do combustível por metro cúbico, ou seja, a gente tem que descobrir a densidade, ou o termo correto, o peso específico desse combustível. Manômetro, que geralmente estão instalados no equipamento, né? Mas talvez precisa medir outras pressões. E termômetros. Outros instrumentos que são mais difíceis de conseguir, quer dizer, treino é fácil de conseguir, né? Mas que vai envolver maior volume de contato e maior volume de conhecimento, a gente descobriu o poder calorífico inferior. Nós aqui da NH utilizamos análise química elementar do Instituto de Pesquisa e Tecnologia da USP, o IPT. Então a gente viu uma amostra para lá e nos responde qual que é o poder calorífico da nossa análise. Medidores de vazão máximo, de vapor, e medidores de vazão de líquido. E uma trena, que mais para frente eu vou explicar para vocês como que eu utilizo uma trena. O método caseiro, esse é um método que estou revelando para vocês como que a gente acaba fazendo de forma simplória, onde vocês também conseguem aplicar. Então, como que a gente mede essa massa de água, né? A gente mede o nosso tanque de condensado, eu falei que era um dos temas, né? Então a gente descobre o volume desse tanque de condensado, desse armazenador de água quente ou de condensado. Dentro desse volume, a gente também mede a temperatura da água e a gente, dando um exemplo aqui de forma didática, né? Se eu tiver um tanque de condensado com 2 metros cúbicos de água, 2.000 litros de água, eu recomendo que vocês utilizem 50% dessa relação para fazer esse ensaio. E basicamente vocês vão pegar o cronômetro do celular de vocês, vão encher esse tanque de água, não vai deixar mais nenhuma água entrar dentro do tanque de condensado. A partir do momento que vocês liberarem esse fluido para sair do tanque de condensado, vocês soltem o cronômetro. A partir daí, vocês vão conseguir, a partir do momento que chegar nesses 50%, vocês param o cronômetro, então vocês vão saber em quanto tempo eu consumi 1 metro cúbico daquela água. Vocês vão ter uma vazão volumétrica. Então, é uma relação de volume dividido por tempo. Aí vocês convertem as bases e vão achar isso em metro cúbico. Um outro número que é muito importante se conhecer para transformar isso em massa, porque a gente descobriu o volume específico, a vazão específica, é a gente descobrir o peso específico. Só que a gente só consegue saber isso com a pressão e a temperatura. Em tanques de condensado abertos, a gente não precisa medir pressão, porque ele está aberto à atmosfera, então é pressão absoluta. Tendo essa conta, é encontrar qualquer tabela que varia de 0 a temperatura de trabalho, que vai entregar para vocês essa relação de quilos por metro cúbico. Faz a multiplicação, então a gente vai saber quantos quilos de água por hora entrou no meu equipamento. Então aqui a gente já tem um número que já ajuda e já resolveu bastante coisa dentro dessa conta. Vazão máxima do combustível. Só um outro adendo que eu esqueci, eu quero voltar. É muito importante vocês entenderem que a cada 1 quilo de água que eu entro no meu equipamento por hora, ele é uma relação igual para 1 quilo de vapor. Eu só quero deixar cravada a diferença. Não é 1 litro de água que entra na caldeira, é 1 quilo de vapor. A vazão volumétrica não corresponde à vazão mássica. Ou seja, 1 quilo é diferente de 1 litro para água ou para qualquer outro fluido, né? Então, a partir do momento que tu faz essa correção aí
pelo peso específico, a gente vai então encontrar a vazão de água, que consequentemente também é a nossa vazão de vapor. E aqui a gente já exemplificou bastante parte da nossa conta. Vamos ao segundo passo, então, que é a gente descobrir como que a gente sabe a vazão máxima do combustível. Então aqui a gente vai usar a trena e a gente vai encontrar essa relação de volume para o que a gente vai queimar num período de 1 hora. Eu recomendo que esse ensaio, ao mesmo tempo que a gente mede volume de condensado, a gente está medindo o volume de combustível que a gente separou. Então, beleza. Então, vocês vão medir, vão achar a relação cúbica com uma trena de forma bem simplória, vão pegar uma balança, vão fazer uma amostra e vão achar a relação quilos por metro cúbico. Isso é uma relação bem simples. Ao mesmo tempo que tu soltou o cronômetro do celular, você também vai conseguir, através da vazão volumétrica, você encontra o peso específico, você encontra a vazão máxima de combustível. Bom, alguns cases de deficiência que eu preciso apresentar. Nós não vamos tratar aqui de forma direta, mas são temas para um próximo evento, deficiências que são atreladas totalmente a volumes de fornalha, velocidades de fluido, grelha, ventiladores, sistema de troca térmica. Mas, geralmente, todos esses temas estão relacionados à eficiência e o rendimento, porque tem a ver com a eficiência da máquina. Todo esse tema que eu falei aqui de deficiência, a gente está falando que ele é ligado à temperatura de chaminé e aos não queimados. Vou te dar um exemplo para vocês bem didático, quem trabalha com caldeira, sobre isso. Eu estou queimando qualquer tipo de combustível, imaginem na cabeça de vocês qualquer tipo de combustível, e toda essa deficiência dos pontos que eu cravei aqui para vocês consultarem, ele dá um resultado lá na chaminé e dos não queimados. Tudo vocês vão conseguir perceber através desses dois lugares, na chaminé e nos não queimados, que basicamente é a temperatura mais o combustível. Um exemplo sobre isso, a cada 10 graus de temperatura que sai na chaminé, isso representa diretamente a 1% de eficiência da caldeira. Então, a partir do momento que, por exemplo, se vocês medirem lá 100 graus está saindo na chaminé, saibam que essa máquina, então, só ali na chaminé está se perdendo 10% da sua eficiência. Sobre o combustível dos não queimados, né? Isso a gente pode estar atrelando às cinzas, que pode ter materiais não queimados, né? E também pode estar atrelado a monóxido de carbono que sai combustível em forma gasosa que sai na chaminé. A cada 3.000 ppm de CO, que é monóxido de carbono, a gente atrela a 1% de eficiência. Medindo isso, a gente já tem um número para apresentar diretamente ao nosso cliente. Um exemplo, temperatura da chaminé, 200 graus Celsius. CO, 20.000 ppm. Provavelmente aqui vocês vão encontrar fumaça preta, material particulado. Só lembrando que CO é incolor, ele não tem cor. Sempre está atrelado a material particulado e a gente acaba correlacionando. Um oxigênio de trabalho de 14%. Eu já deixei a conta aqui, mas depois a gente pode fazer esse exemplo, né? A gente chega numa relação de mais ou menos 73,34% de eficiência desse equipamento. Se nós irmos para o segundo exemplo, a partir do momento que a gente atuou como profissional, a gente corrigiu de 200 para 150, 20.000 ppm para 500 ppm. Provavelmente vocês não vão ver mais fumaça preta. 6% de oxigênio, a gente já encontra uma relação de 84,83% de eficiência do nosso equipamento. Isso aqui é um exemplo totalmente direto do que vocês conseguem aplicar para o cliente de vocês. Então, veja, eu estou variando de 200, 20.000, 14 para 150, 500, 6%. E a gente tem uma relação aqui de eficiência direta do custo operacional para o nosso cliente, variando de 73,34 para 84 para 80,83. Exemplos de rendimento, que aqui eu quero exemplificar. O pessoal da Bermo aqui agora vai gostar. Quem vende purgador aí vai gostar dessa parte. O rendimento, ele não está atrelado à eficiência do equipamento. Isso eu vou exemplificar. Porque quando eu falei lá no começo da fórmula, ele tem a ver com a temperatura da entrada. Se eu estou entregando uma temperatura melhor para o meu equipamento, ele não muda a eficiência. Ele muda o rendimento, porque ele está mudando a relação de conversão. Mas a minha porcentagem de troca
e em porcentagem de eficiência é o mesmo. Vamos dar um exemplo sobre isso. Então, aqui eu estou entrando com água de reposição, vindo do sistema de tratamento de água, uma temperatura 20 graus Celsius, entro no meu tanque de condensado, succiono para minha bomba, bomba recalca para a caldeira adiciona energia, gera vapor. Aqui um exemplo é um vapor saturado a 10 kgf por centímetro quadrado, pressão relativa. Entro no trocador de calor de processo. Então aqui eu vou aquecer algum produto. Esse produto, temperatura ambiente, vai para a temperatura dele aquecido ou acabado. E eu não tenho purgador nesse exemplo. Então eu tenho um condensado de mais ou menos 8 kgf por centímetro quadrado. Entendendo que aqui eu tenho uma perda de carga do meu trocador de calor de 2 kgf. Pergunta de 1 milhão sobre isso. Eficiência da caldeira muda nessas condições? Se nós colocarmos agora nesse exemplo um purgador, eu vou ter um condensado de 0,4 a 2 kgf. Aqui são exemplos, né? Muda de instalação para instalação, aplicação para aplicação. A gente aqui ainda não mudou a eficiência da caldeira, mas a gente começou a mudar rendimento. Por quê? Porque o rendimento fábrica, né? Nem o rendimento da caldeira nesse caso, porque eu estou usando menos vapor para trocar o meu trocador de calor. E, consequentemente, se eu usar menos vapor na caldeira, nós vamos estar rentabilizando para o nosso cliente. Muitas das vezes, a eficiência de um processo ele não está só na caldeira, ele está também na fábrica. Então, aqui é um exemplo fábrica. Se eu simplesmente botar um purgador e jogar fora, eu já vou estar diminuindo o consumo de vapor, porque eu vou estar deixando esse fluido mais tempo dentro do trocador de calor e ele vai estar usando melhor esse fluido. O segundo exemplo, que são a maioria das instalações no Brasil. Então, nesse mesmo exemplo de condensado, ao invés de eu descartar, eu vou mandar para um tanque de condensado. E aqui eu começo a ter temperaturas e variações diferentes dentro do meu tanque de condensado. E aqui nesse exemplo, eu fiz um balanço considerando 122 graus Celsius por uma porcentagem de 80% por 20 graus. E eu tenho um condensado a 100 graus. E aqui eu quero deixar claro que a gente pode ter um problema de cavitação na bomba. Eu só quero deixar esse exemplo como adendo, porque às vezes a gente sobe, trabalha na eficiência energética e resolve e acaba criando um outro problema para o nosso cliente. Então, cuidado com a nossa bomba. Isso vocês vão encontrar todo esse material, quem participou no congresso ou quem participar do segundo congresso. Dando spoiler, esse material vai ser disponibilizado lá para vocês. Então, beleza, resolvi o problema da fábrica e criei outro, mas não é o caso aqui. Nessa consideração, ainda vou ter vapor flash, que pode ser um aproveitamento, e eu vou ter esse resultado aqui de fluxograma. Aqui um segundo adendo. Esse é um detalhe que nós gostamos muito de trabalhar. Percebam que eu tirei o purgador fora. A gente está adicionando diretamente num tanque de condensado pressurizado. Só que agora o nosso condensado está a 8 kgf e 174 graus Celsius, praticamente, né? Se bater o 0,68 ali, vaporiza, né? Praticamente dentro desse número. Percebam, se eu entrar dentro da nossa caldeira a 174 graus Celsius, toda essa massa, vocês imaginem então quanto de energia o combustível e motores para repor essa energia nesse fluido que está entrando será necessário. Façam a seguinte pergunta. Eu não mudei aqui diretamente a eficiência da caldeira, porque eu estou entregando um fluido melhor. Porém, o meu rendimento fábrica, nessa consideração aqui, para o nosso cliente, tivemos muito resultado. E aqui acaba salvando muitos equipamentos, porque se eu abaixo toda essa vazão, toda essa entrega de energia térmica, eu vou jogar menos combustível, a minha câmera de combustão acaba ficando melhor, sobrando câmera, sobrando grelha, sobrando motor e assim sucessivamente. Então a gente sai de um purgador e vai para um tanque pressurizado num circuito fechado, e tudo isso é modulado pela caldeira, porque a perda de carga do trocador versus que a bomba está colocando novamente, percebam que eu estou em 10 entregando e estou saindo a 8. Então, a princípio, isso está funcionando. Isso aqui é comumente utilizado por nós. Um outro exemplo que também vale destacar aqui, sobre esse exemplo de rendimento, é trocador de calor maior, adequado para o processo. Aqui a gente já encontrou N aplicações que a gente tentou usar esse tipo de instrumento que nós estamos aqui exemplificando para vocês, mas o trocador era pequeno, não era adequado. Percebo que eu até mudei minha figurinha aqui para colocar ele um pouco maior.
Então, sem purgador, eu estou entregando uma energia muito baixa, porque o meu trocador de calor está fazendo o papel do purgador. Ele é tão grande ou tão bem dimensionado que ele dá conta de absorver toda a energia disponível. Então, eu vou estar entregando um fluido de menor temperatura para o meu tanque de condensado, porém eu estou aproveitando melhor dentro do meu trocador de calor. E aqui eu evito uma taxa de porcentagem de eficiência, que são as eficiências das linhas. Eu estou absorvendo toda essa energia num único passo, que é vir da rede de vapor, absorver no trocador, ao invés de ainda do trocador sair para uma linha, ir para o tanque, ir para a bomba. Então, eu estou absorvendo antes. Isso é mais rentável para o nosso cliente. Conceito de rendimento, para deixar isso claro para vocês. Quanto rende 1 quilo de combustível em relação à massa de vapor produzida? Logo, é uma relação de quilo de vapor para quilo de combustível. E quanto maior ser esse exemplo, né? 5 quilos de vapor para 1 quilo de combustível. 10 quilos de vapor, isso não existe, tá? 10 quilos de vapor para 1 quilo de combustível. Quanto maior for esse número, mais rentável, maior rendimento é a nossa fábrica, é a nossa caldeira, é o nosso processo. Eficiência, qual a capacidade do sistema tem de converter energia do combustível para vapor? A eficiência está totalmente atrelada à conversão da energia, entre porcentagem. Então, se eu entregar um fluido tão bom, um combustível tão bom, isso não significa que minha máquina é eficiente, isso significa que eu estou dando condições de ela ser mais rentável. Sobre a eficiência, geralmente não bunda em prol da energia de entrada de água, pois estão totalmente ligados ao projeto da caldeira. Então, a eficiência está ligada, então, como eu falei, à máquina, volume de fornalha, sistema de combustão, ventilador, exaustor, sistema de troca térmica, chaminé, automação, operação, tratamento de água, isso está totalmente ligado à eficiência da máquina. Bases de eficiências, para vocês entenderem o conceito. Lógico que a gente vai variar de 0 a 100. Então, quando a gente tem uma máquina que está de 0 a 50%, quando vocês fizerem um ensaio de vocês, provavelmente esse número deve estar errado. Eu, particularmente, não conheço nenhuma instalação no Brasil ainda que esteja abaixo de 50%. De 50 a 60, muita coisa vai mudar e deve ser urgente. De 60 a 70, pode haver algum erro. De 70 a 75, a gente tem que melhorar ainda. Antes, a de 70 a 75, a gente encontra muitas caldeiras no Brasil, mas é um poder já de convencimento, né? Que acaba se tornando mais fácil. Do E para baixo é negócio na certa, vamos falar assim, né? No D existe um poder de convencimento. No C, o bom, mas podemos ajudar, que existe muita capacidade técnica para conseguir convencer o nosso cliente de trabalhar aqui nessa parte. Que a gente vai estar atrelado a um payback muito, vamos dizer assim, arrojado, muito longo, onde talvez a gente não consiga convencer o negócio, mas a gente tem oportunidades. De 80% a 85% hoje são máquinas excelentes. No meu ponto de vista, esse número é muito bom, mais que 85% é perigoso, que é que eu vou falar aqui agora. Quando a gente encontra máquina acima de 85%, a gente está atrelando muita eficiência na máquina. Isso é possível, só tem que se tomar cuidado para tipos de caldeira. Exemplo, máquinas a gás e óleo, é muito comum acontecer uma porcentagem dessa. Mas máquinas a combustível de biomassa, isso pode se tornar um problema. Vocês imaginem a seguinte analogia do que eu quero dizer para vocês. Vocês imaginem, então, um carro de Fórmula 1 versus um Gol Volkswagen. É óbvio que um Fórmula 1 tem muito mais eficiência do que um Volkswagen. Acredito que todo mundo concorda comigo, né? Porém, a eficiência que essa máquina entrega está totalmente atrelada a limites. Resistência dos materiais, limites de materiais, limites de operação. E qualquer falha, a máquina estraga. E isso é um exemplo claro na Fórmula 1 que a gente assiste. Esses equipamentos vivem estragando, eles trabalham totalmente no limite. Aí eu pergunto para vocês ainda, para vocês raciocinarem sobre totalmente essa eficiência. Não adianta ter uma máquina tão eficiente que vive estragando. O Gol Bola anda quantos quilômetros de até estragar versus um Fórmula 1? Esse cara vai longe, né? Bem mais longe do que um Fórmula 1. Ele vai mais lento, ele não é tão eficiente, mas ele vai mais longe, porque ele tem uma eficiência menor. Ou seja, ele tem mais margem de segurança dentro da sua composição. Então, a nossa faixa de objetivo para buscar cliente então de 75 para baixo. Aqui é onde nós vamos encontrar oportunidades de negócio. Então, tudo se começa a gente ofertando para o nosso cliente medir
A partir do momento que a gente tem esses números, a gente começa a atuar como um profissional para conseguir vender o nosso trabalho, vender nossa caldeira, vender nosso produto, vender nosso purgador e assim sucessivamente. Números que a gente atrela aqui como confiável, nós estamos falando de 50% a 88%. Pela minha experiência e de colegas de profissão, digo que caso vocês estejam dentro dessa faixa, façam uma amostragem um pouco maior e se persistir, acredito ser confiável, fora dessa faixa deve ser algum problema. Então, tanto um problema de eficiência da máquina, quanto para baixo que pode ser aí que o número está errado. O site da Contra eu vou deixar aqui disponível para vocês. Eu não vou querer entrar dentro desses links, mas aqui vocês vão encontrar o site da Control, o blog da Control, onde tem muito material sobre eficiência de caldeira. Dentro da Control ainda tem uma calculadora sobre eficiência de caldeira. E tudo isso que eu falei para vocês sobre medições manuais, a Control tem um sistema de medição de biomassa interligado na caldeira, que acaba fazendo com que vocês tenham todos esses números na mão. Ela acaba medindo full time. A gente já foi integralizador desse tipo de equipamento e tivemos sucesso. Então aqui, como eu tinha comentado, nos grupos, quem participou, eu tenho um presente, então, deixei uma planilha de exemplo para vocês, eficiência e rendimento. Então eu gostaria que tu me deixasse aqui uma vazão, que vem na tua cabeça aí, uma vazão de uma caldeira, 8.000 quilos de vapor por hora. Que pressão de trabalho? 10 quilos. Aqui eu vou apresentar para vocês um aplicativo que eu uso. Depois eu vou colocar no grupo, se chama TLV Toolbox. Mas esse aplicativozinho eu simplesmente encontro na tabela, vapor saturado, superaquecido e assim sucessivamente. Vou escrever aqui o 10 kgf que você escolheu. E eu vou encontrar a relação de 664,134 quilocal por quilo de vapor. Uma temperatura de água de entrada, por favor, que a gente vai estar injetando nossa bomba. 75 graus. Aqui a gente vai ter que medir, né, essa relação de quilo de combustível, né? Mas eu posso aí, a gente precisa de dados de campo e a gente precisa do PCI do nosso combustível. Esse material aqui de 1750 é um combustível, se falando aqui da nossa região, Pinos é um equipamento, um combustível bem úmido. Mas eu vou te dar a oportunidade aqui de dizer qual que é a vazão de combustível e qual que é esse PCI. O que vem na tua cabeça? Quantos quilos de combustível eu estou colocando para fazer essa reação? Vamos chutar aí 450 quilos por hora. Beleza. Por hora E o e PCI? 1850. Essa é uma relação que não vai dar certo. Olha só a eficiência. 577. Tem uma relação de erro. Se nós colocarmos Sim. 1.000 aqui, por exemplo, a gente tem uma relação que está chegando perto da realidade. 1.500 kg por hora. E assim, até a gente encontrar o número certo. Se a gente mandar 3.500 quilos de combustível numa hora, a gente encontra uma relação que agora tem uma coerência. Então, Entendi. olha só entender do conceito, né? A gente aqui pode, vocês conseguem brincar e entender se isso está certo ou não. Então, ela já vai entregar para vocês a eficiência, porcentagem, decimal, a energia do vapor, a energia de combustível e a relação de rendimento. Interessante? E aqui está tudo aberto. Vocês podem brincar, abrir, refazer as fórmulas. Isso aqui está exemplificando para vocês. Se você variar aqui o teu combustível, sei lá, ir para um 30% de umidade, que vai dar mais ou menos 1.800 quilocal, vejam, eu abaixei meu rendimento, porque eu estou entregando um combustível melhor, só que olha o meu rendimento. Ficou o mesmo, certo? Vou dar um Ctrl Z para voltar. Certo. 1.850, eu tenho um combustível pior. Eu tenho uma eficiência. Se eu melhorar meu combustível, eu piorei minha eficiência, mas eu não mudei meu rendimento. Bom, meus agradecimentos, então, a Deus por nos reunir todos aqui, a minha esposa, a minha equipe, que está junto ali na outra sala, que talvez vocês possam ver, que está todo comigo, todo dia comigo, discutindo e criando ideias ao nosso propósito. A Control, que me cedeu todo esse conhecimento, especialmente ao Rodrigo Lorenzetti, que pode ser que nos participe do nosso almoço hoje, que temos evento aqui na NH, é uma grande festa para nós. Meus amigos que me assistem, vocês que estão online, que a gente tem muito contato, vocês que estão aqui comigo, a Saudadura e os colegas que proporcionaram esse evento e a todos que estão aqui prestigiando esse evento. Obrigado
e fico à disposição de vocês. O título de vapor na saída das caldeiras tem relação com o tipo de combustível? E se sim, onde podemos encontrar essa informação? A gente tem que aprender a separar relação de zona gás, zona água, falando de caldeira a vapor, né? Então, eles não estão totalmente interligados. A única relação que eles têm é de troca térmica. Porém, a troca térmica não tem nenhuma relação com o título. Título de vapor, para exemplo de todos, tem a ver com pressão, volume específico, altura da lâmina de água com a saída de vapor, velocidade do fluido dessa lâmina dentro da câmara de vapor e volume da câmara de vapor. Não tem nenhuma relação sobre combustível e título. Título de vapor é a relação de a quantidade realmente de gás que eu tenho naquele fluido para a relação de líquido. Exemplo, se eu tiver um título de 1 que é 100%, eu tenho 100% vapor. Se eu tiver uma relação de 0,8, 80%, 80% é vapor, 20% está na fase líquida. Então, isso é um problema de rede de vapor, problema de rendimento de fábrica, isso é um pipinão, que vai resultar em arraste, né? É isso aí. Como você faria nesse exemplo sem purgador para conseguir usar o calor latente do vapor? Não se usa 100% calor latente. A gente realmente tem uma porcentagem no valor total, porém, como eu vou retornar tudo para a caldeira, eu não vou ter mais flash, eu vou acabar aproveitando. Mas sim, a maior sacada para eu absorver esse calor latente acaba sendo o meu trocador de calor sem purgador. Então, a gente vai, a partir do momento que eu tiro o purgador, eu tenho que redimensionar o trocador de calor. Mas aumenta a deficiência se eu não preparar o processo, do exemplo antes, né? Se eu não preparar o processo para tirar esse purgador, eu com certeza pode ser que eu tenha uma deficiência. Pode ser que eu tenha uma deficiência. De modo geral, eu aproveito muito ainda do calor latente. Praticamente quase igual a um purgador. Pelos nossos testes aqui, eu tenho uma perda de 5% do calor latente. Porém, tudo que a bomba vai fazer para retornar, flash e tudo ainda que eu tenho disponível, o resultado final do custo operação do um método versus o outro método tanque de condensado com bomba é mais rentável tanque de condensado com bomba, porque eu aproveito muito mais. Eu não perdo nada, eu estou devolvendo tudo. A eficiência da caldeira é algo muito importante e é um dado que é entregue pelo fabricante da caldeira, geralmente. Você pode confirmar isso. Sim. Quando uma caldeira é fabricada, deve ser levado em consideração algum tipo de perda para que a eficiência atinja 100%, indicado pelo fabricante? É natural que o integrador da caldeira, ou se espera isso, que ele tenha a capacidade de te assessorar e te orientar tudo que tu vai perder. Então, ele vai fazer uma análise da tua fábrica para te dar condições das tuas oportunidades. Mas o fabricante, ele te entrega uma caldeira para operar com o que você tem. E te promete uma eficiência com o que você tem. Se você quiser melhorar depois, é por tua conta, vamos dizer assim, né? Mas ele faz aquela eficiência em prol do que você está entregando para ele. Tipo de combustível, tipo de água. E assim sucessivamente. Ele calcula a caldeira em prol do que você está entregando. Então, não, tu não tem que cuidar de nada disso. Trocador de calor sem o purgador não tem a possibilidade de voltar o vapor vivo para o tanque de condensado? Tem a possibilidade. Por isso que ele precisa ser redimensionado, né? Então, se eu tiver um trocador de calor pequeno, imagine que eu praticamente vou ter quase uma rede de vapor ali, uma leve perda de carga. Então, não são todos os processos que dão, isso eu quero deixar claro, precisa ser avaliado. Eu dei um exemplo de uma possibilidade de uso. Se o trocador tiver, vamos dizer assim, é pequeno, pense aí na tua cabeça, você que perguntou, o trocador é pequeno, aí tu troca esse trocador, bota um bem grandão, né? Aí tu pensa quantitativamente aí na tua cabeça, eu estou só fazendo uma analogia qualificando. É óbvio que eu vou botar tanta perda de carga, eu vou aproveitar tanta essa energia que lá eu vou ter mais condensado. Então, não são todos os processos que dão. Então, a tua resposta é sim. Se eu usar água quente no trocador de calor, eu aproveito melhor essa eficiência? Vamos lá. Água quente, ele é um dos fluidos hoje que a gente acaba utilizando. Ele acaba tendo mais calor latente disponível. Mas a resposta depende. Depende da aplicação. Tem casos que eu preciso usar vapor, tem casos que eu posso usar água quente. Por que eu falei o depende? Porque no vapor, eu tenho tanta pressão que eu consigo dar vazão para o fluido. Eu consigo dar vazão fábrica.
E na água quente, eu não tenho o mesmo nível de vazão. É um fluido muito mais pesado. Mas, se eu conseguir usar água quente, ele é mais rentável. Porém, a instalação também é muito mais cara. Mas, depende. Depende do caso que tu está querendo exemplificar. Tem casos que é mais viável, sim.